Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da Zana de Abecásia. A Zana de Abecásia foi uma mulher que viveu no século XIX numa vila às margens do Mar Negro, após ela ser capturada porque foi encontrada vivendo na floresta. O corpo dela era coberto por pelos, ela se recusava a vestir roupas, mesmo no inverno rigoroso da região, ela era incapaz de falar, ela tinha uma aptidão física sobre-humana que envolvia correr mais rápido que um cavalo, banhar em águas muito geladas, levantar pesos muito grandes. Isso fez com que muita gente supusesse que a Zana poderia ser um Neandertal que sobreviveu até os dias de hoje, ou ainda uma alma. Alma não no significado de espírito, alma no significado do folclore da região do Cáucaso, que corresponde a uma criatura semelhante ao pé grande. É basicamente um Yeti, um pé grande, tem todo aquele rol de criaturas hominídeas que tem o corpo coberto por pelos. Alma é uma dessas criaturas, conforme você pode perceber aqui. A história fica por conta do Portal Terra. Eu nem vou ler o texto, porque a gente já vai ler um texto bem grande daqui a pouquinho, que fala inclusive que testes de DNA podem provar a existência do pé grande, através justamente da Zana. Então, é isso que a gente vai abordar hoje. Vamos começar falando a respeito dos hábitos e da aparência da Zana e como que a gente sabe a respeito disso. A nossa história, como vocês já viram, se passa na Abecásia. A Abecásia é uma região do Cáucaso, que por sua vez fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Então vai lá no mapa, você vai ver o Mar Negro aqui, Mar Cáspio aqui, Cáucaso no meio. Aí a gente tem um país chamado Rússia e embaixo a gente tem a Geórgia. Aí na Geórgia a gente tem uma região, que é a região da Abecásia, que se declara independente desde 93. A origem das histórias sobre a aparência e os hábitos da Zana remonta aos anos 60 e 70, quando um pesquisador chamado Boris Portnev esteve na região e coletou relatos dos moradores da região. Muitos deles eram centenários e diziam se lembrar da convivência com a Zana e dos seus descendentes. O resultado está publicado nesse livro aqui, chamado A Luta pelos Trogloditas, conforme você pode acessar nesse link. Tem a versão em inglês e tem a versão em russo. A gente usou em alguns momentos aqui a versão em russo, porque tem alguns trechos que não são bem traduzidos para o inglês, aí é bom a gente consultar no russo para ver exatamente qual é o significado e pedir ajuda para russos nativos para traduzir. Eu já fiz isso, já está tudo resolvido. Por essa razão, então, agora, a questão é que esse texto traz apenas uma síntese a partir de múltiplos relatos que o autor recebeu. Ele não conta os relatos individuais, então por isso a gente não consegue fazer o que a gente fez lá no vídeo de Sete Além, em que a gente pegou cada relato e comparou com várias versões, ou relatos sobre a mesma coisa e comparou entre eles. Isso não dá para fazer. A gente só tem que se basear na síntese mesmo que o autor, o Boris, escreveu. De qualquer jeito, os relatos especialmente úteis que ele menciona são de pessoas de 105, 80, 120, 120 e 100 anos, de forma que quase todas as casas têm alguém centenário e alguém com memórias de Zana. É uma região que as pessoas têm grande longevidade. Detalhe que ele não comprovou essas longevidades, ele só perguntou para a mulher quantos anos ela tinha e ele anotou. Se ela tem aquela idade ou não, a gente simplesmente não sabe. A data de captura da Zana é vaga. Uma versão diz que ela foi capturada nas florestas do Monte Zadan, a outra diz que ela foi capturada na costa do distrito de Otshamitir e outra ainda no sul, onde hoje é a Adiária. É provável que ela tenha sido capturada na costa, porque na região nós temos Janji, que é justamente uma palavra para de pele escura. Então, Zana, Zandi, faz sentido. Conta-se que haviam boatos a respeito de uma alma, o equivalente do pé grande, como eu já contei, habitando a região. E assim os caçadores capturaram ela por meio da violência. Forçaram ela a ser capturada. Em algum momento, que a gente não tem registro desse período, ela foi vendida por um príncipe, que vendeu para um vassalo, que por sua vez vendeu para um nobre de nome Edgi Gnaba. Nessa sucessão, em algum momento, ela foi batizada de Zana, o russo é esse termo aqui, e teve o rosto dela marcado com ferro quente, igual as pessoas marcam gado. O rosto dela foi marcado por um dos senhores, a gente não sabe qual dos três fez isso, e a gente também não sabe quanto tempo passou entre a captura e o momento em que ela foi vendida para o Genaba. Mas no momento em que ela é vendida para o Genaba, os relatos ficam consistentes, a gente tem mais informações. No começo, a Zana foi mantida numa jaula de madeira, de forma que a comida era descida até ela com uma corda. Ela pegava a comida da corda. Ela cavou um buraco no chão para dormir dentro desse buraco e era mantida por 3 anos nesse estado, se comportando como um animal selvagem. Em dado momento, ela foi transferida para um abrigo de galhos, numa sombra próxima da casa. Inicialmente, ela era mantida amarrada, mas logo permitiram que ela andasse livre pela região. Mesmo assim, a Zana já tinha se acostumado e nunca se afastava da casa, e não suportava ficar numa sala aquecida. Ela preferia ficar num buraco que ela cavou no chão, outro buraco inclusive.
Habitantes locais frequentemente tentavam provocar ela com varetas. Ela tirava as varetas da mão, quebrava e às vezes perseguia crianças e animais domésticos que provavelmente atazanavam ela. A pele da Zana era preta, o corpo era coberto da cabeça aos pés, exceto a sola dos pés, com o cabelo preto avermelhado. Era especialmente mais grosso na parte inferior do corpo. Em algumas áreas, esse cabelo era tão longo quanto um palmo, comprimento de uma palma da mão, e o cabelo era uma massa de cabelo preto que caía sobre os ombros, como se fosse uma juba. A Zana era alta, tem 6 pés e 6 polegadas, em sistema de pessoas normais 1,98 metros, musculosa, forte, com seios grandes, nádegas grandes e uma perna sem uma panturrilha definida. Os dedos das mãos eram longos e espessos, os dedos dos pés podiam se espalhar. O rosto da Zana, alguns descreviam como assustador, porque era grande, tinha ossos proeminentes, tinha um nariz chato, com narinas largas, boca grande, dentes grandes e lábios espessos. A nuca era proeminente, as sobrancelhas eram grossas, os olhos eram ligeiramente avermelhados. A Zana foi dito de ter vivido por muitos anos, mas ela não parecia mudar fisicamente conforme envelhecia. Que a gente tem um problema que a gente não sabe quantos anos a Zana exatamente viveu, para a gente poder saber o quanto ela deveria ter envelhecido. Essa informação não está, então isso é impossível de ser checado. Os hábitos da Zana eram peculiares e eram marcados por força e energia. Os moradores lembravam que ela podia correr tanto quanto um cavalo e mesmo em época de inundação ela nadava muito bem no rio, atravessava o rio nadando, banhava-se na água gelada, seja verão, seja inverno, e frequentemente quando estava calor ela mergulhava na água em meio aos búfalos. A Zana era capaz de levantar um saco de farinha com um único braço, pôr na cabeça e carregar a colina acima. Ela tinha facilidade em escalar árvores para colher frutas e com as mandíbulas potentes ela quebrava castanhas. A Zana costumava brincar com pedras, batendo uma contra a outra até que elas quebrassem. A Zana não era capaz de falar e ela nunca foi durante toda a vida dela. A comunicação dela se resumia a murmurar proferir sons inarticulados e quando irritada ela urrava. A audição, porém, era muito acurada e a Zana reconhecia o nome, obedecia às ordens do Genaba e tinha medo quando ele subia de voz. Ela eventualmente foi treinada para usar uma tanga, para cobrir as partes íntimas, mas de resto recusava qualquer roupa que lhe fosse oferecida, mesmo no inverno. A Zana se alimentava de qualquer coisa que dessem para ela e, eventualmente, perceberam que poderiam se aproveitar dela dando vinho, porque isso deixava ela mais serena e, eventualmente, ela dormia num sono que era quase um coma. Ela sempre dormiu naquele buraco ou perto das cinzas de uma fogueira. Os habitantes da vila, em geral, tinham medo, mas a Zana foi treinada para realizar tarefas simples, como carregar os sacos de farinha, virar o moinho, carregar madeira, pegar água do rio, sentar numa sela em cima de um cavalo e acender fogo com uma pedra. Isso foi a coisa mais complexa que ela conseguiu fazer. Tentaram ensinar ela a plantar, mas ela não conseguia. Ela só imitava o que era ensinado e muito facilmente falhava ao fazer isso. Apesar disso, a Zana se tornou mãe. Aqui a gente tem uma parte muito triste da história, que é a gente não sabe se isso é consensual ou não. A gente não sabe se ela foi estuprada quando ela estava bêbada. Ela teve seus filhos sem ajuda e os 2 primeiros ela levou para banhar no rio gelado, assim que eles nasceram. Só que eles morreram justamente por isso. Em função disso, os habitantes da vila decidiram tirar os filhos da Zana antes que ela tivesse a chance de levá-los até o rio. A próxima sessão desse vídeo é justamente a respeito dos descendentes da Zana, porque acabei de falar que a Zana teve filho, então vamos primeiro falar a respeito de quem são e como estão esses filhos. A informação aqui vem de várias fontes, a gente tenta conciliar essas fontes para construir uma árvore genealógica. Essa árvore genealógica aqui é possível de ser construída com a informação que tem nas diversas fontes, fontes impressas que foram digitalizadas, fontes puramente digitais, etc. Claro, fontes confiáveis, a gente não vai pegar o Daily Mail e usar como base, a gente vai pegar fontes russas, etc. Então, talvez tenha imprecisões. Aqui tem várias informações que são desconhecidas. A primeira dessas informações é justamente quem é o pai dos filhos da Zana, ou os pais. É possível que os 2 últimos filhos sejam filhos do próprio Genaba, mas a gente não tem certeza a respeito disso, mas a gente sabe que eles foram criados pela esposa do Genaba. O filho mais velho chama-se Janda, a filha mais velha chama-se Kodjanar, a filha mais nova se chama Gamassa e o filho mais novo se chama Kvit. Todos eles tiveram descendentes que hoje vivem na região. A gente acredita que o pai desses 2 últimos, como eu disse, seja o Genaba. E a gente sabe também que a Zana foi enterrada no cemitério da família Genaba. Essa informação é importante. Outra fonte menciona que a Zana teve também uma filha chamada Natália. Em uma matéria do Daily Mail, essa Natália é erroneamente apontada como sendo a neta da Zana. Porém, as fontes russas, as fontes mais perto da origem, apontam que na verdade ela era filha. Um livro aponta que a Zana teve ainda um filho chamado Eshba. O Kvit teve filhos chamados Raissa, Shaliko,
Tatiana e Manana. A gente sabe que a Raíssa teve um filho chamado Robert. E essa é a parte mais recente que a gente consegue traçar aqui da árvore genealógica. O livro também indica que a Zana tem descendentes vivos ainda hoje por meio do Eshba. Então perceba, a gente tem a Zana, ela tem a Natália. Natália a gente tem uma foto, mas só essa foto. Aí ela tem o Kvyt. Kvyt tem 3 filhos, mais um aqui, 3 com foto, um sem foto. E um deles, a Raíssa, tem um filho chamado Robert. Só o sexo do Robert aqui que tá errado. Tinha que estar azul, porque o Robert é um homem. Eu usei essa conotação aqui, roxo para mulher, azul para homem. Então o Robert tinha que estar azul também. E por sua vez, a gente tem o Jandal, o Kodjamar e a Gamassa. A gente não sabe se eles tiveram filhos ou não. Provavelmente sim. E a gente tem o Eshba, que por meio aqui de uma linhagem bem desconhecida, a gente não sabe quem é a filha do Eshba e com quem essa filha teve 2 filhas que a gente também não conhece, mas a gente sabe que esses 2 lados aqui da família tiveram descendentes que são primos. Shota, não é um nome muito legal, Indira, Rodion, Kiri e Zoya, conforme está descrito aqui. Todos os descendentes citados acima cresceram e se tornaram adultos funcionais. Eles conseguiam trabalhar, conseguiam se relacionar, tinham vida social, não tinham nenhuma deficiência, absolutamente nada. Tinham traços que lembravam Zana, mas não tinham nenhuma anormalidade, não tinham pelos em todo o corpo, como era o caso de Zana. Muitas pessoas se lembram da Gamassa e do Kvyt e podem descrevê-los. Eram indivíduos fortes, também de pele escura. Kvyt era violento, ele perdeu o braço direito em briga com o povo da vila, mas ainda assim conseguia trabalhar com o braço esquerdo. Ele tinha uma voz forte, cantava bem, viveu até os 65, 70 anos. Uma fotografia do Kvyt é conhecida. A Gamassa era como um irmão, tinha o rosto sem cabelos, exceto por alguns próximos aos lábios, e viveu até os 60 anos. Kvyt, como você já sabe, teve vários filhos para os quais a gente tem fotografias conhecidas. São esses aqui. A Natália é a filha da Zana, aí nós temos a Raíssa, essa aqui é outra foto da Raíssa, essa aqui é da Raíssa mais jovem, o Chaliko, a Tatiana e o Robert. A Tatiana, por sua vez, teve um filho chamado Robert, e a Tatiana, de acordo com essa matéria russa aqui, trabalhava na época como carteira. A gente tem ainda um neto e uma neta da Zana que o Boris conheceu, mas o Boris fez o favor de não nos dizer de quem esses caras são filhos. Então tem o Chalikwa e a Taya, e a gente simplesmente não sabe de onde eles vieram. É possível que Taya e Tatiana sejam Chaliko e Tatiana. E aí faz sentido, ok. Então Zana, filho de Zana, neto de Zana. Mas é difícil de dizer, a gente realmente não sabe. As escritas em russo são um tanto diferentes quando você compara os dois. Então realmente fica difícil de você poder afirmar qualquer coisa a partir daqui. Eles também eram de pele escura e eles não tinham nenhum tipo de anormalidade. Agora, o que exatamente a pesquisa de DNA revela pra gente? Vários estudiosos procuraram investigar o mistério por meio de análise dos restos mortais dos descendentes de Zana, da própria Zana e do DNA dos seus descendentes vivos. Conseguir tudo isso é uma epopeia por si só, mas os caras conseguiram. Em 64 e 65, Boris tentou encontrar o túmulo da Zana, partindo da premissa e do fato conhecido de que a Zana estava enterrada naquela propriedade, mas teve dificuldade, porque o matagal já tinha invadido quase todo o lote e apenas o túmulo do Kvyt estava visível. Eles tentaram escavar, mas o Boris localizou apenas os ossos da Gamassa. O Boris morreu eventualmente, a pesquisa foi continuada por um cara chamado Igor Burstev, que voltou à região em 71, 72, 75 e localizou o corpo do Kvyt, e retirou o crânio e levou o crânio do Kvyt para Moscou. Aqui a gente tem a imagem do crânio do Kvyt. 2 antropologistas analisaram o crânio. Eles mostraram que as características divergiam consideravelmente dos Abekazes, dos habitantes da Abecásia, mas falharam em encontrar provas de que o Kvyt não fosse humano. Tudo indicava que o Kvyt era sim humano. E as divergências eram explicadas porque a Zana realmente não era descendente de nativos da região. Isso já estava claro pela pele escura que a Zana possuía. Um artigo no Medium afirma que o crânio do Kvyt tinha um osso a mais na parte anterior. É dito aqui, então, se você pesquisar aqui por bone, você vai encontrar extra bone at its base. Então, de que há um osso extra na base do crânio do Kvyt. Mas eu não achei absolutamente nenhuma fonte primária que confirme essa informação. Infelizmente, ou felizmente, não sei, uma matéria do Brown Lotus no Medium não é o que a gente entende por fonte confiável. Então, essa informação não é confirmada. É o que tudo indica, ela é uma mentira. Uma matéria do Daily Mail, mais uma vez, afirmou que os testes de DNA confirmaram que a Zana não era humana, conforme está descrito aqui. O DNA da Zana, que tinha 6 pés e 6 polegadas, não era humana. É o que está dizendo aqui. Mas isso é mentira.
o resultado real da pesquisa do Brian Sykes está diametralmente contraditório com a informação de que ela não era humana. A pesquisa do Brian, infelizmente, não está num artigo revisado por pares. Está num livro chamado A Natureza da Besta. A primeira evidência genética da sobrevivência de homens macaco, Yeti, Bigfoot e outras criaturas misteriosas aos tempos modernos. Apesar do nome, eu não li o livro inteiro, mas a parte da Zana é uma negativa. O Brian afirma ter conseguido a amostra de saliva dos 6 descendentes da Zana, aqueles do ramo do Eshba. Então a gente tem 2 ramos aqui. A gente tem um ramo que é documentado pelo Boris e um ramo que é documentado pelo Brian. Esse ramo aqui é o ramo do Boris, esse ramo é o ramo do Brian. E ele conseguiu uma amostra de saliva desses 6 caras e garotas que eu acabei de citar para vocês. Todos eles humanos, todos eles sem absolutamente nada de errado com eles. E conseguindo essas amostras, ele fez um sequenciamento genético para poder investigar, afinal de contas, o que eles seriam. O Brian também conseguiu convencer os atuais proprietários do crânio do Dukvich, que estava em Moscou, a retirar um dente desse crânio para análise. A primeira análise foi feita no DNA mitocondrial do Dukvich. DNA mitocondrial, para quem não sabe, é geralmente herdado da mãe. Por que geralmente? Porque tem raríssimas exceções em que você pode acontecer transmissão de DNA mitocondrial do pai para o filho. Pesquisa aí, você vai achar artigos sobre, mas isso é extremamente raro. Quase todos os casos de DNA mitocondrial vêm sim da mãe. E, portanto, o DNA mitocondrial do Dukvich veio da Zana. E ele checou se esse DNA poderia ser Neandertal. Obteve uma resposta negativa. Quando comparou com várias sequências de DNA Neandertal publicadas, encontrou que não tinha correlação. Com o que tinha correlação? Com o DNA da África subsaariana. Esse foi o resultado. O DNA condizia com amostras da África subsaariana. Estamos chegando na conclusão correta. O segundo teste visava checar se a Zana poderia ser uma Neandertal, mais uma vez, por meio do DNA extraído da saliva daqueles 6 pessoas que eu falei para vocês. Conforme já esperado, negativo. Nós todos temos uma fração de DNA que vem dos Neandertais, mas essa fração nos descendentes de Zana era igual à fração dos outros habitantes da Abecásia. Portanto, descendente de Zana e Abecásio está igualmente relacionado com os Neandertais, assim como nós, e esse é um valor muito baixo. Portanto, não era um Neandertal. Então, o programa foi modificado para calcular a fração do DNA dos seus descendentes que tinha origem africana. Verificou que esse valor variava de 2,7% a 8,8%, a depender da geração. Como a fração do DNA africano deveria se dividir em 2 a cada geração, supondo que todo mundo aí teve filhos com não africanos, o único africano da história é a Zana, então foi possível projetar que 100% do DNA da Zana deveria ser africano. É uma progressão geométrica com razão meio. Então você tem, 100, 50, 25, 12,5, 6,25 e assim por diante. A resposta definitiva para essa questão surge num artigo de 2021. Você pode encontrar gratuitamente aqui. Algumas décadas depois do crânio do Dukvich ser localizado, o esqueleto de uma mulher anônima foi localizado no mesmo lote. E uma análise de, você já sabe o que, DNA mitocondrial, revelou que esse esqueleto pertencia sim à mãe do Dukvich. Se a mãe do Dukvich é Zana e se esse esqueleto pertence à mãe do Dukvich, então esse esqueleto pertence a Zana, como você já deve ter imaginado. Perfeito, nós temos finalmente o genoma da Zana. Então a gente foi possível conduzir um estudo de ancestralidade. E a gente verificou que sim, a Zana era puramente humana, sem qualquer DNA estranho, portanto eliminando a chance definitivamente dela ser uma Neandertal ou outra espécie primitiva, ou de ser um primata de uma espécie desconhecida, como uma alma, um pé grande, etc. A Zana tinha maior parentesco com quem? Com populações do leste da África, em especial a tribo Luhia, uma tribo no Quênia, e a tribo Dinka, uma tribo no Sudão do Sul, ambos leste da África subsaariana, que a gente tem um cladograma em que isso é encontrado. Legal, a Zana, portanto, era uma mulher de descendência africana. Ótimo. Mas a Zana ainda tinha uma aparência muito diferente de uma pessoa africana. Apesar da prova genética que a gente tem de que a Zana era humana e somente humana, ela era muito diferente de um ser humano usual. Agora, como que a gente explica esse tipo de coisa? Vamos tomar por base outros registros de outros seres humanos. Em primeiro lugar, todos os aspectos citados como componentes de uma aparência não humana, a gente só tem um que a gente pode levar como argumento válido, que é pelo no corpo todo. O resto é puramente racismo. O resto, pele escura, lábios espessos, etc., são características das populações africanas. Os caras acharem que isso não é humano é racismo, é simplesmente isso, é estranhamento, chame como quiser. Mas não é um argumento válido.
O único argumento físico válido é a presença de pelos em todo o corpo. Isso realmente não é comum em nenhuma etnia humana. Isso não acontece. Claro, as pessoas têm pelos em várias intensidades, mas pelo de um palmo realmente não é comum. Agora, a presença de pelos no corpo todo com esse comprimento ocorre também em pacientes com hipertricose. Você pode ler a respeito de hipertricose nesse site aqui. É uma condição que provoca justamente isso, o crescimento anormal de pelos no corpo. A gente tem casos extremos em que isso acontece no rosto. Eu não vou jogar no Google para você, porque é uma imagem... não é forte, tá? Na teratologia, acho que isso é a coisa mais tranquilinha que você vai ver se você for estudar teratologia. Mas para quem não tá afim de estudar teratologia, é sim uma imagem forte. Então pesquisa se você quiser. Especialmente, o rosto da pessoa é inteirinho coberto de pelos. Não é como se ela tivesse barba, é como se ela tivesse uma barba que pega o rosto inteiro. Mas não obrigatoriamente. A gente tem esses casos que eu estou mostrando para vocês, são todas mulheres aqui, tá? Todas elas têm sim algum pelo facial, não é exatamente uma barba inteira, também não é o rosto inteiramente coberto de pelo, mas é sim pelo facial, especialmente pelo no resto do corpo. Essa mulher chinesa aqui tem sobrancelhas bastante espessas, como era o caso descrito de Zana, um cabelo semelhante, inclusive, e como você pode ver, pernas com muito pelo. É justamente a descrição aí da hipertricose. A hipertricose pode ser genética devido a mutações, nesse caso ela é geralmente uma herança dominante, mas isso é raríssimo, ou ainda ela pode ser adquirida por várias causas. Uma dessas causas é a malnutrição, conforme está descrito aqui. Outras causas são tumores, problemas de tireoide, etc. Mas, malnutrição é um dos causadores, conforme você pode ver aqui. Casos mais extremos, como o da Alice Elizabeth Doherty, você pode ver aqui, trazem mesmo mulheres com o rosto inteiramente coberto de pelos. As pessoas, inclusive, se apresentavam em circos no passado. Mas outros, como eu disse, trazem pessoas com pelos espessos em outras partes do corpo, mas faces relativamente livres, conforme você acabou de ver. É afirmado então que a Zana não apresentou sinais de envelhecimento. Isso eu falei no começo do vídeo sem querer. Não dá pra gente avaliar isso, porque a gente não sabe com que idade a Zana morreu. Tem algumas fontes, essas fontes provavelmente estão erradas mesmo. Não são fontes muito próximas da ocorrência, são mais blogs assim, que mencionam que a Zana teria morrido inclusive dando à luz. Se ela morreu dando à luz, então ela realmente não estava na idade para envelhecer ainda, mas essa informação provavelmente está errada. Essa informação não é sustentada por nenhuma das fontes primárias. As fontes primárias falam sim que as pessoas lembram da Zana não parecer envelhecendo, mas mais uma vez, se a gente não sabe com que idade a Zana faleceu, e a gente nem sabe com que idade a Zana foi capturada, a gente não pode dizer nada a esse respeito. Ok, explicamos a aparência da Zana, mas e o comportamento e os feitos dela? A Zana jamais compreendeu o idioma da população, jamais foi capaz de falar naquele idioma, jamais tentou se comunicar em algum idioma que ela soubesse. Então, se ela fosse uma pessoa capturada que vivia numa comunidade de escravos, por exemplo, talvez ela tivesse algum idioma, ela provavelmente teria. Pessoas têm idiomas, mas ela nunca tentou falar no idioma dela, provavelmente porque ela não tinha o idioma, e ela era incapaz de aprender tarefas complexas. Esse fato fez o Brian, cujo livro eu citei anteriormente, supor que a Zana era um indivíduo de uma comunidade de primatas selvagens sem linguagem. Mas esse fato não faz sentido por causa do genoma, eu acabei de mostrar. Uma hipótese mais mundana é de que a Zana era uma pessoa feral. Uma pessoa feral é uma pessoa que vive grande parte da infância em meio aos animais, sem contato com seres humanos, não aprende um idioma e é incapaz de aprender quando é integrada finalmente na civilização. A seguir eu vou comparar os aspectos de Zana com pessoas ferais que existiram. Eu vou tomar cuidado para usar apenas casos bem documentados e comprovados. Seria muito conveniente eu citar o caso do garoto Gazela, por exemplo, que corria mais rápido que um Jeep, mas esse caso é uma farsa. Então não dá pra gente desmistificar uma farsa com outra farsa. Os casos que eu vou citar aqui são crianças ferais muito bem documentadas. No quesito de falta de linguagem, a gente tem Dina Sanichar. O Dina Sanichar foi descoberto em 1866 na Índia, vivendo entre lobos numa caverna. Ele comia carne crua, andava em 4 membros e apesar de ter adquirido o hábito de fumar, a gente pode até fazer um paralelo, a Zana adquiriu o hábito de beber, ele jamais aprendeu a falar e viveu severamente incapaz. Outro caso é o Victor Diaverion, que, mesmo recebendo atenção e cuidados especiais tentando ensinar uma linguagem, a Zana nunca teve isso, a Zana foi tratada como um animal mesmo, infelizmente, ele jamais aprendeu a se expressar propriamente. Aprendeu algumas palavras, mas não parecia ter conhecimento do que elas significavam e nunca conseguiu se integrar em sociedade. É dito que a Zana preferia ficar nua mesmo no inverno. Agora a gente tem múltiplas fontes aqui a respeito do Victor, o garoto francês,
que mencionam exatamente isso, que o Vitor também preferia ficar pelado mesmo no inverno. Então vou traduzir aqui o trecho para vocês. Uma noite, quando o termômetro estava bem abaixo de congelante, eu deixei-o nu completamente e ele parecia ter prazer em sair das suas roupas. Então eu levei ele para baixo dos corredores até a porta central e, ao invés dele ter alguma hesitação em sair, ele me arrastou para fora vários puxões. A indiferença ao frio do garoto selvagem, o Bonaterre decidiu, não era incompatível com seu evidente prazer em se esquentar ao lado do fogo, porque alguém pode perceber que os gatos e cachorros têm os mesmos hábitos. Alguns meses depois, o antropologista JJ Viren, o primeiro médico a estudar o Victor em Paris, chegou na mesma conclusão. O selvagem, ele observou, prefere ficar pelado mesmo durante o frio do inverno. Essa comparação não seria justa se a gente não considera a temperatura. Uma coisa é você ficar pelado no inverno em Teresina, no Piauí, outra coisa é você ficar pelado no inverno na Sibéria. Então vamos lá, a gente pode comparar Viren, que tem esse gráfico aqui, com Sukhumi. Acho que você nunca ouviu falar de Sukhumi. Relaxa, Sukhumi fica a 78 quilômetros de Sikkim. Então Sukhumi a Sikkim. Vamos ver se o Google vai fazer uma rota para mim. Fica bem perto de onde a Zana cresceu. A Zana viveu em Sikkim. Infelizmente aqui ele não tá citando pra gente. Mas 78 quilômetros de Sukhumi a gente tem justamente Sikkim, que é onde a Zana estava, portanto é um local relativamente perto. Pois bem, a gente descobre que a Viren é até mais frio que Sikkim. Elas têm aqui gráficos parecidos. Sukhumi é relativamente mais quente no mês do verão, chega aqui mínima a 19 graus, no inverno mínima de 2, 3 graus. A Viren tem menos 1 e 0 e mínima de 13 graus nos meses do verão. Lembrando que o hemisfério norte é exatamente o contrário do hemisfério sul. Agora está um frio de lascar, lá está calor e vice-versa. A falta de contato com a civilização também explicaria a dificuldade e a resistência da Zana em se adaptar aos costumes, como o uso de roupas, a permanência numa casa, a conviver em sociedade e até mesmo a incapacidade dela de cuidar dos filhos. Um argumento contrário, a chance da Zana ser uma pessoa feral, seria o fato de que pessoas ferais geralmente são debilitadas, e a Zana é extremamente saudável, ela tinha uma disposição física muito boa, melhor que de muitos de nós, eu imagino. Porém, os relatos da Zana se referem a quando ela vivia em Sikkim, depois da Zana ter passado um tempo que a gente não sabe quantos anos é na posse de outros nobres, o que significa que ela teve muito tempo para se recuperar da condição feral se ela foi encontrada debilitada. Os feitos aparentemente sobre-humanos da Zana também são muito alvo de questionamento. A gente tem aqueles que parecem exceder uma simples disposição física, por exemplo, a possibilidade dela correr mais que um cavalo. Essa alegação só pode ser analisada se a gente tiver uma documentação muito boa. Mais especificamente, em qual condição a Zana foi capaz de superar um cavalo? Em quanto tempo ela fez isso? Em qual velocidade? Em que distância? Em qual terreno? Tudo isso a gente já se perdeu com o tempo. É realmente improvável que a Zana tenha sido capaz de superar um cavalo a galope numa distância curta num terreno plano. Coloca uma pessoa galopando no cavalo, a Zana do lado e fala, corre. Eu não acho que isso tenha acontecido, porque um cavalo realmente corre muito rápido e nenhum humano chega nessa velocidade. Porém, é possível que a Zana tenha superado um homem a cavalo a percorrer um trecho longo e diverso. Então, você tem um trecho, sei lá, entre uma casa e uma plantação, o homem está a cavalo, a Zana está a pé, para isso você tem que, sei lá, cruzar um rio, você tem que subir uma montanha, alguma coisa do gênero, e aí sim, é possível que a Zana tenha saído ao mesmo tempo que o cavalo e chegado antes que o cavalo. Por que eu digo que é possível? Porque a gente tem uma maratona, homem versus cavalo, mas que também participam mulheres, em que você pode ler aqui a esse respeito, na qual pessoas humanas competem com cavalos. Não é uma linha reta, não é uma 100 metros rasos, igual tem na Olimpíada. É um terreno variado. Tem estrada, tem rio, tem montanha. E muitas vezes nós temos vencedores humanos, a depender principalmente do clima. Isso tem muito a ver. Avançando aqui, os relatos também contam sobre a capacidade da Zana de erguer grandes pesos. É dito que a Zana levantava um saco de 82 kg usando um braço e carregava na cabeça. O Google diz para você, se você traduzir do russo, que o saco pesa 2,26 kg. Aí você vai pensar, bela porcaria, isso eu também faço. Mas não, a tradução correta do russo é 82 kg. Mais uma vez, a gente depende de detalhes. Você observar uma competição de força, você percebe que depende muito de qual movimento está sendo feito para você avaliar
quanto que cada um consegue levantar naquele movimento. Você tem exercícios diferentes, isso já implica em limites de peso diferentes que uma pessoa consegue levantar, mesmo que envolva aí o mesmo membro. Como hábito, eu acho pouco provável que a Zana de fato usasse apenas um braço para erguer um peso por puro masoquismo. Ela poderia usar os dois para executar a mesma tarefa. Então é pouco provável que a Zana tivesse o hábito de sempre levantar esse saco de 82 quilos com um único braço. Se esse foi o caso para exibição de força, tenta aí para ver se vai conseguir, qualquer coisa do gênero, ela entendesse o comando e fizesse, tem registro de mulheres executando o levantamento de peso olímpico com valores parecidos e usando apenas um braço. Por exemplo, essa moça aqui, que levanta 97 kg no CrossFit, utilizando apenas um braço. Então não é um feito sobre-humano, é claro, um feito impressionante, mas não é sobre-humano. Lembrando, a gente está falando de coisas que aconteceram há séculos atrás e foram transmitidas entre as pessoas. A gente tem mais aí o caso de uma memória, talvez, de 80 anos, por exemplo, de 90 anos. Então, talvez as pessoas não lembrem exatamente o que estava acontecendo na época. Talvez o valor do peso seja diferente, talvez ela realmente não tenha levantado com uma mão. A gente não pode afirmar que isso aconteceu literalmente como as pessoas descreveram. Não é necessariamente esse o caso. Além de erguer o peso, a Zana também carregava o peso na cabeça. Tem resultados aqui de mulheres africanas que equilibram e carregam até 70% do peso na cabeça sem usar as mãos. Fazendo esse cálculo aqui para a Zana, a gente chegaria que o peso ideal dela, sendo uma mulher, sei lá, 30 anos, 1,98, seria entre 72 e 98 quilos. Colocando 98 quilos, a gente tem aí quase uns 70 quilos para ser 70%. Mas esse cálculo aqui considera equilibrar o peso na cabeça. Ninguém disse que a Zana equilibrava o peso na cabeça. Diz que ela carregava. Então o que ela provavelmente fazia era, botava o saco na cabeça desse jeito e com o auxílio das mãos, carregava o saco. Isso definitivamente não é um feito sobre-humano. Tem mulher que equilibra um peso um pouquinho menor. E carregar um peso sem equilibrar, ok, parece bem razoável. A gente tem até inclusive imagens aqui de pessoas, mulheres, fazendo isso. Por fim, a Zana se banhava em águas gélidas, mas se você conhece russos, você sabe que russos fazem isso sim o tempo todo. Tem várias imagens aqui de russos banhando em água gélida. Esse fulano aqui está inclusive comendo gelo também, por alguma razão. Então, não. Isso não é nenhum tipo de feito super-humano. Pessoas podem fazer isso e fazem isso, inclusive. Tem ainda alegações de que os descendentes de Zana faziam feitos super-humanos. O Xalico era conhecido por ser capaz de segurar uma cadeira com um homem sentado pelos dentes enquanto ele dançava. Supondo que uma cadeira pese 10 kg e um homem pese 70, isso corresponde a levantar 80 kg usando os dentes. Então ele ia no encosto da cadeira, na parte que você encosta a cadeira nas costas, e aí ele levantava com o dente e dançava. Isso parece impressionante, e de fato é. O Xalico provavelmente seria um recordista se tivesse uma equipe para averiguar, porque o recorde mundial de levantamento de peso com os dentes é de 161 kg. Ainda está um pouco longe, mas ok, é um valor realmente impressionante. Esse fulano aqui levantou um peso bem impressionante utilizando apenas os dentes. Ele levanta aqui, mas ele levanta bem pouco. Você vai ver que quase nem sai do chão. Mas é um peso que tem quase o dobro, mais que o dobro, na verdade, desse valor. Aí a gente tem outro recorde, que é um fulano que levantou 100 kg 60 vezes em um minuto. Então ele fez uma série de 60 levantamentos de 100 kg com os dentes, por alguma razão. E a gente tem esse fulano aqui que puxa um vagão de trem usando os dentes. Amarra uma corda nos dentes e puxa o vagão de trem. E a gente tem o strongman russo, Alexander Zas, que levantou esse vergalhão aqui com os dentes. Felizmente a gente não sabe o peso da barra metálica, então não dá para afirmar muita coisa. Eu até coloquei ele depois, porque ele é mais uma informação secundária do que a informação principal, que é essa aqui, que está bem documentada. E a gente tem a Taya, que era capaz de imitar sons de animais. Isso é incrível, mas é bem mundano. A gente tem várias pessoas aqui descritas que fazem exatamente isso, que imitam sons animais. Eu tô sem som aqui no OBS, eu gravo sem som para não ter interferência, mas depois você pode ver aqui, esse cara realmente consegue imitar porco, consegue imitar, vamos avançar aqui para ver exatamente, peru, etc. É um monte de animais que ele consegue imitar com muita perfeição. Aí a gente tem um artigo russo que traz alegações a respeito de uma análise do crânio do Kvyat e usa essas alegações para traçar paralelos emocionais e conclui que o Kvyat e a Zana eram telepatas.
Nenhum relato contemporâneo fala que a Zana ou o Kvyt eram telepatas. A Zana, se ela fosse, talvez ela não tivesse como demonstrar isso, mas o Kvyt certamente teria, porque ele sabia falar, ele era uma pessoa absolutamente sociável e normal. E ninguém afirma isso. Portanto, essa conclusão aqui, além de não ter nenhuma base, é baseada na frenologia. Frenologia, eu falei sobre num vídeo passado, é uma pseudociência que procura relacionar a forma do crânio com aspectos psicológicos. Ela não tem nenhuma base científica e falha quando você testa esses princípios. Teve uma análise aqui que justamente testou os princípios da frenologia e concluiu que não tem absolutamente nenhuma base. Mas ok, a Zana era uma mulher africana. Como exatamente ela vai parar na Abkhazia, que fica a 3.700 quilômetros de onde ela tem os seus ancestrais? A gente sabe, no entanto, que existem famílias de origem africana vivendo na Abkhazia, ainda tem. São chamados afro-abkhazos. Você pode ler a respeito deles justamente aqui. A gente tem até aqui algumas imagens dessas pessoas. Esse camarada aqui, essa família e essas pessoas aqui são todos afro-abkhazos. Vários jornais, inclusive, mencionam a respeito de pessoas negras que estão vivendo nessa região e aqui afirmam que são descendentes de escravos. De fato, a gente não sabe exatamente qual é a origem dessas populações, mas todas as vertentes envolvem escravos. Uma delas afirma que um barco transportando escravos do Sudão ou da Somália naufragou na costa da Abkhazia e os passageiros foram salvos por soldados russos que libertaram eles e empregaram em plantações da região. Outra vertente supõe que no século XVII um príncipe comprou escravos africanos em Istambul para trabalhar em plantações. E uma terceira hipótese afirma que o Pedro I daqui do Brasil? Não, o Pedro I lá da Rússia, também no século XVII, importou escravos africanos para trabalhar em São Petersburgo. E aqueles que não se adaptaram com o clima local foram vendidos ou dados a príncipes da Abkhazia. De qualquer maneira, é provável que a Zana tenha nascido numa dessas comunidades e por motivos semelhantes aos que levam ao abandono de outras crianças ferais, como Vitor e o indiano, que eu acabei de esquecer o nome, tenha sido deixada, portanto, na floresta onde ela aprendeu a viver. O resto você já conhece. E as fotografias da Zana? Se você pesquisar aqui no Google pela Zana, você vai encontrar fotografias. Olha só. Essa fotografia aqui, vamos começar pela ordem que eu achar. Essa fotografia, apesar de supostamente ser a família da Zana, é somente uma família de afro-abkhazos, conforme você pode ver aqui. Não se sabe quem são, mas certamente não é a Zana. Essa imagem é de 1914, apareceu num livro. Avançando aqui para as imagens. Tem muitas imagens de homens primitivos, isso aqui dispensa dizer, isso aqui é um pé grande, tá? Evidentemente não é a Zana. Esses dois aqui são descendentes da Zana, Kvyt e a Natália, portanto não são a Zana, mas afro-abkhazos. Essas pessoas aqui são Dana e Zana, que foram vítimas de algum acidente, não tem absolutamente nada a ver. Um outro pé grande, livros, o crânio do Kvyt, pé grande e assim por diante. Nenhuma das imagens aqui traz a Zana. Mas a imagem que chama mais atenção, que inclusive aparece aqui no vídeo do Assombrado, que eu não assisti, mas que a chamada tá errada, porque o cientista britânico não declarou ter descoberto um Yeti, a gente já falou disso a respeito mais cedo, é essa aqui. Essa imagem. Eu não fui capaz de descobrir a verdadeira origem dessa imagem, mas a maioria das fontes citam essa imagem como sendo uma recriação. É provável que essa imagem venha do livro Nas Pegadas do Yeti, do Pé Grande, do Homem das Neves, russo. Você pode encontrar aqui na Amazon por meros 600, 700 reais. Eu evidentemente não comprei, então é possível que venha desse livro. Se alguém por acaso tiver o livro, verifica para mim. Mas todo mundo concorda que essa imagem é uma recriação. O nariz, inclusive, não é humano, é bastante deformado, e se esse fosse o nariz real da Zana, isso provavelmente seria relatado pelo Boris, o que não é o caso. Aí a gente tem essas imagens aqui. Essas imagens são de mulheres com hipertricose, mas não são a Zana. São outras mulheres de outras regiões que têm essa característica, mas não a Zana. E o que a gente tem da Zana? A gente tem um crânio da Zana que, através das informações que são ditas sobre a Zana e da forma do crânio, foi possível reconstruir como a Zana poderia se parecer. E essa aqui é a imagem que nós temos dela. Conclusões. Assim a gente pode concluir que a Zana de fato existiu e de fato foi considerada uma Abkhazia. E de fato foi considerada uma alma, um pé grande, um Yeti, chame como você preferir. Porém, ela é uma vítima transformada em criptídeo, porque graças à pesquisa de alguns arqueólogos,
Os descendentes da Zana, bem como os restos mortais da própria e do filho, foram localizados e submetidos a testes e revelaram que a Zana era humana, tinha origem no leste africano subsaariano, não era uma espécie primitiva e não era um criptídeo. Dada essa constatação, é natural tentar explicar por que a Zana era daquele jeito. A aparência é explicada pela hipertricose. Os outros detalhes são detalhes de populações africanas e dizer que isso não é humano é simplesmente racismo. Do comportamento, a incapacidade de aprender um idioma e a aversão aos costumes, incluindo a preferência por permanecer e ficar no frio, podem ser explicados pela Zana ter sido abandonada na floresta jovem e crescido sem contato com a civilização. Essa hipótese foi inventada? Não. Ela tem precedentes com outras crianças ferais. A aptidão física é impressionante, mas não é super-humana. Ela, como carregar sacos na cabeça, correr o cavalo, etc. Ou porque elas de fato não são, e tem pessoas que fazem isso, ou porque faltam detalhes para ser avaliado, mas existe um cenário no qual esse feito é humano, como eu acabei de mostrar. A Zana provavelmente fazia parte dos afro-abecásios, que já estavam na região, e cuja origem não é bem conhecida, mas todas envolvem escravos sendo trazidos da África para aquela região. Infelizmente a gente não tem imagem da Zana, mas a gente tem uma recriação bastante fiel, feita com base no formato do crânio e dos detalhes. Valeu por você que assistiu o vídeo, em breve a gente se vê. Falou!